Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o desafio A Volta ao Mundo em 10 Clássicos. Dessa vez é a literatura russa e a gente vai falar sobre o Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo é narrado em terceira pessoa, embora a maioria do tempo a gente esteja na mente do personagem principal, que é o Raskolnikov. O Raskolnikov é um cara que morava na província, mas ele se mudou para São Petersburgo para estudar direito. Só que quando a história começa, ele já é um ex-estudante, porque ele vem de uma família muito humilde e ele não conseguiu se sustentar na faculdade. Então ele não podia mais pagar e parou de frequentar a escola. Logo no início, a gente percebe que o Raskolnikov tá muito nervoso, que ele tá planejando alguma coisa que é muito difícil para ele. E a gente descobre que essa coisa que ele tava planejando é cometer um assassinato. O Dostoiévski tem uma escrita muito ágil. O tempo todo estão acontecendo coisas que são urgentes. O tempo todo o Raskolnikov quase descoberto. Então o livro é cheio de suspense. A gente fica sempre pensando como ele vai ser descoberto, se é que ele vai. E o Raskolnikov, depois que ele comete esse crime, isso não é spoiler porque é o desenvolvimento do livro, mas o Raskolnikov ele fica meio louco, meio perturbado. E a gente começa a ficar angustiado também, porque ele começa a ter alucinações e desconfia de todo mundo. É muito legal. Eu nunca vi personagens tão bem construídos como os personagens de Crime e Castigo. O próprio Raskolnikov é o melhor exemplo, porque é o que a gente tá mais próximo. E assim, o cara tem várias faces. Tem momentos em que ele tá muito bonzinho. Ele conhece um cara chamado Marmeladov num bar, e eles têm só uma conversa, assim, o cara conta sobre a vida dele, que ele também não tem dinheiro e tal. E no final da noite, os dois já enfiaram o pé na jaca, o Marmeladov já tá trançando as pernas, e o Raskolnikov leva ele em casa e ainda deixa o pouco dinheiro que ele tem pra família dele poder comer no dia seguinte. Mas por outro lado, o Raskolnikov tem horas que ele acredita muito forte numa teoria que ele mesmo inventou, do homem extraordinário. Que quer dizer o quê? Que alguns homens têm o direito de transgredir as leis, seja qualquer lei, porque eles se diferenciam do rebanho humano. Então eles não precisam seguir as leis antigas, porque eles trazem coisas novas. Então de qualquer forma eles vão acabar transgredindo as leis antigas. Só que o problema é que as leis que podem ser transgredidas pro Raskolnikov são as do judiciário. O Raskolnikov passa o livro inteiro nesse conflito dentro dele, em decidir em qual pessoa ele é. Se ele se acha superior ou se ele se compadece do sofrimento dos outros. E é bom porque a gente pode acompanhar outras pessoas. A família desse Marmeladov que eu falei aparece muito. E a gente vê como as outras pessoas estão lidando com essa situação de pobreza. O que dá ao livro um caráter mais social, mais amplo. E não fica só na mente do Raskolnikov. Tem uma expressão que diz inutilia truncati. É uma expressão do arcadismo e ela significa cortar o que é inútil. Os arcadistas acreditavam nisso como estilo de vida, mas o Dostoiévski acreditava nisso no seu próprio texto. Porque assim, nada aqui tá à toa. Tipo, um comentário banal, assim, durante uma conversa, tipo, lembra fulano? Morreu. Então, esse comentário vai gerar milhões de coisas no futuro, coisas que vão interferir fortemente na história. Então, assim, no começo eu pensava, por que ele tá falando isso, sabe? Porque era uma coisa inútil, era numa carta. Mas, de repente, todos os personagens que ele cita têm alguma função importante no decorrer da história. Então Crime e Castigo vai acender 5 luzinhas. Na verdade ele acendeu muito mais luzinhas, acendeu uma cidade inteira de luzinhas na minha cabeça. E entrou facilmente pro hall dos meus livros favoritos, assim, da vida. Então, 5 luzinhas mais que merecidas. Só uma coisa que eu queria falar pra vocês é que se você decidiu ler esse livro, procura pela tradução do Paulo Bezerra, porque ele traduziu diretamente do russo. A minha tradução foi feita pelo Rosário Fusco, só que ela foi do francês, então, tipo, por mais que tenha tido um trabalho do tradutor, por mais que tenha tido um cuidado, alguma coisa sempre acaba se perdendo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue acompanhando o Cabine Literário. Até a próxima! Então é isso, e para mais conteúdo, não deixe de acessar o Cabine Literário. Claro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados. É importante, continuem ligados no Cabine Literário. Tá, a parte de livros e literatura é importante? Eu não posso falar culinária?